compreender, mas acima de tudo, que a doutrina espírita penetre nos nossos corações para que possamos transformar a nós mesmos de alguma forma. Que possamos ser melhores pessoas quando sairmos, porque conseguimos aprender alguma coisa que transforme as nossas mentes e os nossos corações. E que isso sirva em benefício nosso, primeiramente, mas também em benefício de todos aqueles que têm a nossa companhia no nosso dia a dia, que têm os nossos conselhos quando são solicitados, que têm o nosso ombro quando precisam chorar, que têm as nossas mãos quando um favor é solicitado. Então, que a doutrina espírita possa fazer, através desses estudos, a verdadeira transformação nos nossos corações e nas nossas personalidades. E dito tudo isso, na noite de hoje nós vamos relembrar um pouco sobre a lei de liberdade. A lei de liberdade, ela encontra-se na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 10º. E a terceira parte do Livro dos Espíritos fala sobre as leis morais. Talvez seja a parte principal que precisamos conhecer, ou não só conhecer, mas exercitar. Todas as outras partes são igualmente importantes, mas nos parece que elas falam um pouco mais à nossa intelectualidade, enquanto que as leis morais falam diretamente ao nosso coração. Então, por isso é tão importante que possamos compreender e apreender tudo aquilo que é trazido pelos Espíritos através da codificação de Allan Kardec, porque entendemos que, por serem espíritos elevados, têm maior conhecimento do que nós mesmos, logicamente. Estão à frente, buscam a nossa melhora. E por isso, como qualquer outra pessoa que entendemos e sintamos que quer o nosso bem, devemos, pelo menos, ouvi-los. E um dos pontos que é importante que nós conheçamos ou refletamos na noite de hoje, sobre a liberdade. A lei de liberdade. Então, o capítulo 10º do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei de liberdade, esse capítulo começa falando sobre a liberdade natural. E aí poderíamos pensar, será que o homem, ele goza de absoluta liberdade enquanto espírito encarnado? Podemos fazer absolutamente tudo que quisermos? E os Espíritos nos esclarecem que, em termos de pensamento, sim, podemos pensar o que nós quisermos, porque é uma faculdade do Espírito e que só a Deus compete julgar os nossos pensamentos. Mas podemos também refletir que os nossos atos, eles se restringem, ou é necessário que sejam restritos, a tudo aquilo que façamos sem impactar o direito do outro. Porque precisamos viver e conviver em sociedade. Precisamos uns dos outros para que possamos aprender, seja errando, seja acertando. O meu direito, ele não pode se sobrepor ao direito do outro.
E assim podemos entender que as nossas ações, elas ainda precisam de algumas restrições. Mas se pensamos que nos é dado a liberdade de pensar, podemos efetivamente pensar sobre qualquer coisa? Nos é lícito pensar sobre qualquer outra coisa? Ou deveríamos restringir tanto o nosso pensamento como o pensamento do outro? Será que não deveríamos, já que tem tantas diferenças de pensamento, para que possamos talvez conviver melhor com essas diferenças, não deveríamos talvez obrigar o outro a pensar como nós? Não seríamos uma sociedade mais feliz, talvez mais justa, se todos já pensássemos iguais? Estaríamos no mesmo caminho? Estaríamos fazendo as mesmas coisas? Talvez não tivéssemos tantas diferenças na nossa sociedade, diferenças de pensamento, de caráter, enfim. Será que nos é lícito obrigar alguém a pensar da forma que gostaríamos que algumas coisas fossem pensadas? E os Espíritos nos esclarecem nesse sentido de que não, nós precisamos dessa liberdade. Porque, de outra forma, como é que nos seria ou poderia nos ser aplicado algum mérito se algo nos fosse obrigado? Se não tivéssemos o poder de decidir sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. E aí o Livro dos Espíritos segue em mais uma parte desse capítulo da Lei de Igualdade e fala sobre escravidão, que foi tão bem esclarecido algumas semanas atrás pelo nosso irmão Alisson, que falou da escravidão como conhecemos nos livros de história, mas também ele trouxe um ponto interessante que eu queria também refletir aqui, sobre tudo aquilo que ainda nos prende à nossa materialidade. Será que somos verdadeiramente livres quando algumas coisas ainda nos aprisionam, como, por exemplo, os nossos vícios, como, por exemplo, as nossas dificuldades de perdoar, as nossas dificuldades de verdadeiramente amar ao próximo, e tantas outras coisas que ainda nos prendem ou nos escravizam? Onde é que está essa liberdade? Já que podemos, já que é uma lei natural, todos devemos e podemos ser livres, de que forma isso se daria? Já que temos que conviver em sociedade, dependemos um dos outros, temos as nossas restrições, as nossas dificuldades. Nos parece até que é quase que impossível ter essa liberdade. Mas, seguindo mais ainda, nós temos mais uma outra parte, antes de chegar no foco do nosso estudo de hoje, que é a liberdade de consciência. A outra parte é a liberdade de pensamento. Como nós falamos, temos total liberdade de pensamento? Podemos pensar sobre qualquer coisa? Essa nossa liberdade, ela é ilimitada? E os Espíritos nos esclarecem, podemos deter o voo, mas não aniquilá-lo. O que isso quer dizer para nós? O que seria deter o voo do pensamento?
talvez possamos de alguma forma influenciar outras pessoas, podemos ser influenciados, mas objetivamente ninguém pode eliminar o pensamento de uma outra pessoa. É algo que é absolutamente privado, o ato de pensar. E novamente, somente a Deus cabe analisar os nossos pensamentos. Mas uma coisa que eu queria trazer para que também possamos refletir, já que o Livro dos Espíritos fala sobre a liberdade de pensar e a liberdade de consciência. Mas será que a consciência já não é o ato de pensar? Será que quando eu penso, eu não estou tendo consciência? Ou eu posso pensar sem ter consciência? Ou eu posso ter consciência sem pensar? São perguntas que precisamos fazer para compreender essa delicada diferença entre essas duas coisas. Mas que bom que os Espíritos nos esclarecem também que a diferença tênue entre o pensar, o ato de pensar, e a consciência, é porque a consciência, ela é um pensamento mais profundo. A consciência tem a ver com aquelas crenças mais profundas, tudo aquilo que já acreditamos, que passou pelo nosso crivo, pensamos, e já se torna algo instalado em nossas mentes. Então, se temos a consciência, se temos a liberdade de pensar, será que temos a liberdade da consciência? Será que temos, talvez, total liberdade de consciência? E é importante que pensemos. E aí, vamos para as perguntas do Livro dos Espíritos. Que a pergunta, ou a primeira pergunta sobre esse tópico, é a pergunta 835. Será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? Será que a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? E aí poderíamos analisar se temos a liberdade de pensar. Provavelmente temos a liberdade das nossas consciências, ou seja, podemos crer em qualquer coisa diante de tudo aquilo que vivemos, que passamos, que sofremos. Ou, novamente, devemos ser obrigados a ter uma crença única, uma forma única de estabelecer a nossa própria consciência. Interessante que os Espíritos respondem. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Eu imagino a frustração de Kardec nesse momento, né? Porque parece que não explica muito. Parece que eles deram uma resposta assim, meio termo, né? Para Kardec. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Então, nos parece que temos a liberdade de consciência. Mas Kardec, perspicaz como ele segue adiante perguntando, na 836, tem o homem direito de pôr embargos ou obstáculos à liberdade de consciência? Tem o homem o direito de colocar obstáculos à liberdade de consciência? Que é como nós colocamos, será que não deveríamos apontar para cada um outro e dizer, você não pode pensar assim. Você não pode ter essa crença. Você não pode ter esse conceito pré-estabelecido. Isso tem que mudar em você.
Será que isso é de fato o que precisa acontecer entre nós? Será que é isso que precisamos fazer com todos aqueles outros que não conhecem a vida material como nós conhecemos? E sabe-se lá a vida espiritual? E os espíritos respondem a Kardec: falece-lhe tanto esse direito, quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe o de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas suas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Então, precisamos pensar que não é através de cada um de nós que a mudança vai se dar diretamente ou objetivamente no outro, muito menos na consciência do outro. Podemos impor como quisermos os nossos pensamentos, as nossas crenças, a nossa forma de pensar. Mas é absolutamente impossível termos total certeza de que isso se instalou na consciência de alguém. Podemos levar, podemos conversar, podemos fazer o que nós quisermos. Mas é livre a consciência de cada um. E os espíritos seguem na pergunta 837. Que é o que resulta dos embargos que se opõem à liberdade de consciência? Ou seja, o que poderia acontecer se esses embargos, se esses obstáculos fossem colocados em prática? Como que se nós quiséssemos obrigar de fato ao outro pensar como a nós, será que isso não seria uma boa coisa? Será que não deveria ser isso? Ou será que não é isso que está faltando no nosso planeta? Uma única doutrina, uma única razão, uma única ideologia, para que possamos, de alguma forma, seguir adiante, de forma mais rápida, mais apressada, rumo à evolução? E os Espíritos nos respondem: constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar é fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Então, nesse momento, eu gostaria de lembrar as passagens que conhecemos sobre o Cristo. Em todas elas, podemos perceber justamente essa liberdade que Ele nos deu. Em cada um dos encontros que são contados através dos evangelhos, quando Ele encontra com a mulher adúltera, que está prestes a ser apedrejada, em momento nenhum, pelo menos, nos é relatado que Ele diz: mas você não deveria ter feito isso. Você não deveria pensar assim. Você agiu errado. Ele fala diretamente às consciências daqueles que se encontram prestes a julgar aquela mulher. E, de fato, julgar, não pré-julgar, porque o pré-julgamento já tinha sido feito previamente. Mas quando ele se levanta e diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele fala diretamente às nossas consciências, que temos total liberdade às nossas crenças. Podemos acreditar no que quer que nós queiramos. Como naquele momento tinha pessoas, talvez de diferentes opiniões, mas da mesma cultura, sob as mesmas leis,
e que tiveram a liberdade de decidir, pois naquele momento as suas consciências foram tocadas. E por mais que aquela crença tivesse sido instalada através das leis, através da cultura, ele conseguiu acessar as leis divinas que estavam instaladas em suas consciências, fazer com que cada um relembrasse os seus próprios pecados e saber que naquele momento nenhum deles tinha o direito absoluto de agir além do direito daquela mulher de ser perdoada. E ele vai além, ele diz: mulher, cadê aqueles que te julgaram? Eles não se encontram mais aqui. E a história conta que pouco a pouco eles foram colocando as pedras no chão. Os primeiros a saírem eram os mais velhos, porque provavelmente os que tinham mais pecados, conforme a consciência da época. Apesar de podermos de fato pensar no que quer que queiramos, em algum momento isso será, ou seremos chamados a prestar contas de tudo aquilo que pensamos e acreditamos. E a liberdade se dá exatamente para que possamos ter as nossas escolhas, para que possamos escolher entre o bem e o mal, o certo e o errado. E assim como muitas vezes falamos aqui sobre o exemplo da escola, imagine se ao longo do nosso período escolar fôssemos às aulas, estudássemos, mas na hora de fazer a prova, quem vai fazer são os nossos pais. E no final tiramos ou 10 ou 0, ou qualquer nota intermediária. De quem seria o mérito? Se não daqueles que fizeram as próprias provas. Então é necessário que nos seja dada a oportunidade também de errar, para que através das nossas escolhas possamos ter as nossas próprias notas. E se essas ainda forem baixas o suficiente para que não passemos para o próximo nível, para a próxima série, que possamos repetir de ano, mas totalmente consciente de tudo aquilo que erramos. Pois a partir do momento que erramos, também temos a possibilidade de acertar. Também temos a possibilidade de buscar aquilo que é certo. Pois lembro também que na palestra de Alisson na palestra que ele deu, uma das respostas dos Espíritos fala que não há sofisma que faça o errado ser certo. Não sei se vocês lembram sobre escravidão. Então o certo vai ser sempre certo, o errado vai ser sempre errado. Mesmo que nós erremos sem voluntariamente termos a vontade ou o desejo de errar, nós vamos ter a possibilidade de mais uma vez errar. Pois Deus, de fato, é infinitamente justo e bom. E assim Ele não seria se Ele não nos desse uma nova oportunidade de transformar as nossas consciências, já que agora buscamos compreender tudo aquilo que é certo. E os Espíritos também nos esclarecem de que quando buscamos aquilo que é certo, nós vamos ser ajudados pelos Espíritos protetores, os Espíritos amigos, familiares,
todos aqueles que desejam o nosso bem, porque todo planejamento reencarnatório, ele é feito para que as nossas vidas deem certo. Nós não planejamos voltar para esse planeta dizendo, não, eu quero que dessa vez seja pior do que a minha encarnação passada. Eu quero errar muito mais do que eu errei na minha encarnação passada. Dessa vez eu vou fazer de tudo. Não, quando nós planejamos, é para que tudo dê certo. Se as coisas não dão certo, é porque de alguma forma, talvez nos tenha faltado empenho, as dificuldades tenham sido maiores do que as que nós pensamos, aceitamos, planejamos. E que assim também acontece no processo educacional, quando vamos evoluindo. No início, são os nossos pais que escolhem qual é a escola que eu vou, qual é o lanche que eu vou ter, que eu vou levar. Mas quando vamos crescendo, evoluindo, e já temos a maturidade necessária, somos nós que vamos, na maioria das vezes, escolher qual é o curso universitário, qual é a graduação, qual é a pós-graduação, qual o mestrado, doutorado e tantas outras possibilidades que nós temos. Mas quantas vezes também nos colocamos essas dificuldades e desistimos porque olhamos e dizemos, eu não vou conseguir. Eu pensei que seria mais fácil. Eu achei que seria melhor. Mas tenhamos a absoluta certeza que se nós nos empenharmos um pouco mais, nós conseguiremos tudo aquilo que nos propusermos a fazer. E os Espíritos também nos esclarecem quando Kardec pergunta, mas por que tanta coisa dá errado? Por que tantas pessoas não conseguem essa evolução que nós gostaríamos de ter? E os Espíritos dizem que é porque falta o empenho, falta a vontade. E na maioria das vezes falta muito pouco da nossa parte. E aí ficamos pensando, nas nossas vidas. E até podemos pensar, ele disse que falta pouco porque ele não conhece a minha vida. Se ele olhasse para a minha, ele ia ficar até com pena. Mas tenhamos a certeza que sim, falta muito pouco para que nós façamos tudo aquilo que é necessário no nosso empenho, seja com a nossa família, seja com os nossos filhos, amigos, parentes, e todos aqueles que veem em nós uma esperança de sermos melhores. Porque eu não sei se acontece com vocês, mas muitas vezes, principalmente na família, quando por algum motivo perdemos a paciência, quando não temos mais ou temos a dificuldade de manter o equilíbrio, as pessoas nos dizem logo, mas você não é espírita? Você devia estar dando exemplo. E de fato, nós precisamos dar o exemplo da doutrina espírita. Se acreditamos que ela nos transforma profundamente, isso precisa ficar claro em nossas vidas, para que todos aqueles que vejam a nós também vejam a doutrina espírita. Vejam a transformação que é possível do homem velho para o homem novo. E voltando aqui à pergunta 837, o que é que resulta dos embaraços que se opõem à liberdade de consciência? Se é que nós conseguíssemos fazer isso, os Espíritos respondem, constranger os homens a procederem em desacordo com seu modo de pensar é fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Então é importante que nós pensemos que é importante que cada um
possa pensar da sua forma. A cada um tem a sua velocidade, o seu tempo, a sua maturidade. Se nós olharmos a nossa encarnação, quando somos pequenos, precisamos dos nossos pais, principalmente das nossas mães, seja para o alimento material, seja para começar a engatinhar, a andar. Precisamos da ajuda financeira, material, até que consigamos a maturidade e a independência. Então, qual de nós já está mais adiantado? Nós não sabemos. Pode ser nossos filhos, pode ser nossos pais, podemos ser nós mesmos. O que é importante é que nós precisamos fazer aquilo que achamos que é certo, sempre. Mas a liberdade de pensar e a liberdade de consciência, ela precisa estar presente nas nossas famílias, na nossa sociedade. Principalmente no momento onde vemos tanta gente querendo mandar uns nos outros. É importante que nos demos essa liberdade. E na pergunta 838, será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Então, será que é respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Isso é um ponto interessante, porque na maioria das vezes, ou pelo menos algumas vezes, queremos esclarecer a todo mundo, queremos esclarecer a todos. Principalmente quando a gente entra adentro da doutrina espírita, que nós queremos levar aquelas pessoas que não conhecem sobre reencarnação, por exemplo, não conhecem sobre comunicabilidade com os espíritos, acham tudo isso muito estranho. Então nós queremos levar isso para essas outras pessoas. Mas além, aqui na pergunta, ele diz, para aqueles conhecimentos, será respeitável toda e qualquer crença, ainda que notoriamente falsa? Então, como nós sabemos que algo é falso? Será que a nossa crença não pode estar sendo falsa ou falseada? Porque lembre-se que o próprio Kardec, ele diz, se algo melhor aparecer, que vá de encontro à doutrina espírita e seja de fato melhor, sigam. Então ele nos dá também essa possibilidade de entender que tudo pode ser questionado. Mas gostaria de dar o testemunho aqui de que nesses vários anos que eu estou na doutrina espírita, até agora, eu não vi nada que esteja em desacordo com as leis divinas, com inspirações dos espíritos para que possamos ser pessoas melhores. Então eu continuo com a doutrina espírita, mesmo seguindo os conselhos de Kardec. Eu sigo com a doutrina espírita, pois ela não me parece ser uma doutrina falsa. Mas, se achássemos alguém com algum pensamento que possamos entender que é um pensamento falso, uma crença falsa, o que deveríamos fazer? É o que Kardec pergunta. E os espíritos respondem, toda crença é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Então, de fato, não cabe a nós, ou podemos até pensar e refletir, que não temos autoridade suficiente para apontar tudo aquilo que é verdadeiro ou falso. Acreditamos que ainda estamos no caminho
para investigar, para conhecer, e lá na frente, quando formos espíritos superiores, talvez possamos, de alguma forma, julgar essas crenças. Mas, por ora, os espíritos nos esclarecem que toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. E na pergunta 839, Kardec pergunta: será repreensível aquele que escandalize com sua crença um outro que não pensa como ele? Será repreensível? O que podemos pensar sobre isso? Podemos entrar em algum debate ou embate com alguém que pense diferente, tentando convencer aquela pessoa? E nesse momento eu queria trazer uma situação particular que, por um momento, quando entrei na doutrina espírita, e Kardec explica isso lá no livro que é o Espiritismo, que muitos de nós, quando adentra a doutrina espírita, podemos ser considerados como espíritas exaltados. São aqueles que querem a ferro e fogo convencer a todos aqueles lá fora a serem espíritas. É o proselitismo. E Kardec diz que não devemos fazer. Mas o que eu quero trazer para vocês é que, em determinados momentos, quando a gente tinha absoluta certeza na crença trazida no conhecimento trazido pelos espíritos, de que tudo aquilo é absoluta verdade, que nós temos o dever de ensinar aqueles que ainda não conhecem. Então, quando alguém de uma outra religião falava que a reencarnação não existia, só temos uma única vida e que nós vamos para o céu ou para o inferno, eu era o primeiro a debater ferrenhamente e falar e dizer: não, mas não pode, porque isso não faz sentido. E, de fato, a doutrina nos dá um senso de que podemos convencer a todos. Está aqui, faz total sentido, tem toda a lógica. Nada está errado. Ou pelo menos não encontramos nada fora do lugar que pudesse ser contestado. E, de fato, algumas pessoas não tinham saída para algumas dessas perguntas dentro da lógica espírita. E num determinado momento, lá no passado, a nossa casa era visitada por alguns missionários de uma outra religião, que também tinham a crença de uma única vida, o conceito absoluto de céu e inferno. Para aqueles que fazem tudo o que Deus quer que nós façamos, vamos para o céu. Quando não conseguimos fazer, nós vamos para o inferno. Se formos mais ou menos, vai ter um purgatório ali, a gente vai ter uma outra chance de nos elevarmos, mas nunca de voltar. E aí, nesse dia, isso acontecia cada semana, e todas as vezes havia um embate, um debate sobre esses pilares. Eles falavam da doutrina deles, eu falava da minha, e quase sempre existia esse momento, aquele silêncio, quando você percebe que a pessoa está pensando sobre o que você está dizendo. Mas num determinado dia, quando eu me preparava para esse embate ou para esse debate, que aqueles dois missionários que ali se encontravam, com total boa vontade de querer falar sobre o Cristo, que naquele momento não tinha divergências em quem era a figura do Cristo. O seu conhecimento moral que ele traz para cada um de nós. As nossas divergências eram sobre a doutrina que estávamos professando.
cada um do seu lado. E quando eu me preparava para esse embate, aquela vozinha, quando a gente está fazendo alguma coisa errada, vem até a gente. Que até agora eu não sei se era um espírito querendo ajudar ou era a voz da própria consciência, que disse assim: cuidado com o que você vai trazer, porque você não vai estar com eles para sempre. E pode ser que você tire o que eles têm de mais importante na vida deles. E foi quando de fato eu pensei, eu disse, meu Deus. E é um daqueles momentos onde a gente acha que está acertando, está fazendo um gol de placa. Mas é onde a gente está mais errando na nossa vida. Quando eu tinha absoluta certeza que eu estava ajudando aquelas pessoas a entender sobre reencarnação, a entender sobre a infinita bondade de Deus, na verdade, eu poderia estar tirando o que tinha de mais precioso, que é a vontade deles de falar sobre o Cristo. E, de fato, eu não estaria com eles para sempre. Para dar continuidade a esse conhecimento, por melhor que ele nos pareça. Cada um tem o seu momento. Tem a sua oportunidade de chegar às suas convicções. E me lembrei desse momento na minha vida, quando eu estava lendo essa pergunta 839. Será repreensível aquele que escandalize com a sua crença um outro que não pensa como ele? E os Espíritos respondem: isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Então, se eu já me sentia envergonhado naquele momento, onde a consciência falou mais alto, quando eu li novamente essa pergunta, esse sentimento se fortaleceu. E, de fato, nós, como verdadeiros espíritas, ou se assim queremos nos considerar, devemos respeitar a liberdade de pensamento de todos aqueles que estão ao nosso redor. Devemos falar de doutrina espírita àqueles que querem ouvir doutrina espírita. Tantos outros querem conhecer a Jesus e têm a sua forma própria. Uns vão conhecer a Jesus pelos cânticos, outros pelas igrejas, outros pelas imagens. E cada um tem total liberdade de assim o fazer. Jesus vai chegar a cada um de nós conforme a nossa vontade, conforme a nossa disponibilidade de fazermos o melhor diante daquilo que nos é dado. Temos a nossa liberdade de consciência. Podemos pensar em absolutamente tudo o que nós quisermos. Cada um de nós pode ter as suas crenças individuais. Mas aqui, que possamos reconhecer ou entender que a doutrina espírita ela já nos dá um caminho para transformarmos as nossas vidas. E que, de alguma forma, não devemos forçar o outro no nosso próprio caminho. Não devemos forçar o outro nas nossas próprias convicções. Cada um conforme os seus atos. A cada um de nós será chamada a atenção conforme nós pensamos e agimos. E é assim que encontramos a Jesus na casa espírita.
É assim que encontramos as leis divinas na codificação kardeciana. É assim que entendemos que devemos evoluir, que devemos crescer. Mas pode ser que ainda nem temos toda a verdade. Se estamos num processo de evolução, podemos entender que lá atrás em Moisés nos foi trazido aquilo que era possível e necessário naquele momento. Veio Jesus e nos esclareceu ainda mais, falando do amor ao próximo. Praticamente 2000 anos depois, vem Allan Kardec, através dos espíritos superiores, nos relembrando, ou nos fazem relembrar, a essência da doutrina do Cristo. Quem sabe daqui a 2000 anos a mais, teremos novas revelações. Quem sabe além, se não seremos nós a trazer essas revelações àqueles que aqui se encontram, ou se encontrarem. Que possamos nos empenhar na nossa caminhada. Que possamos conhecer cada dia mais, estudar, abrir as nossas asas da intelectualidade e da moralidade. As portas, eu tenho certeza, estarão abertas para que nós sejamos esses verdadeiros anjos que transformam o nosso planeta. Não pela imposição, ou não mais pela imposição, mas sim pelo nosso exemplo. Da mesma forma que Jesus o fez. E nenhuma das passagens que conhecemos nos evangelhos, ele obrigou alguém a pensar como ele. Ele deu o exemplo e que cada um pegasse a sua cruz e o seguisse. É isso que é demandado de cada um de nós. Para que sejamos verdadeiros espíritas, precisamos exercitar a liberdade de consciência em nós mesmos e no próximo, a liberdade de pensamento. E a única coisa que devemos nos esforçar ao máximo é transformar as nossas próprias vidas, para que essa sirva de evangelho vivo para todos aqueles que ainda não conhecem a doutrina espírita, não conhecem a Jesus. Que os nossos atos possam falar mais alto, ou muito mais alto, até do que os nossos pensamentos. Que a doutrina espírita seja sempre elevada ao mais alto patamar, se é isso que já conhecemos, que entendemos como certo, respeitando sempre as diferenças dos outros que estão ao nosso redor. Sabemos que não é fácil, sabemos que é difícil, muitas vezes queremos a transformação imediata no outro, quando a nossa ainda anda a passos de tartaruga. Mas é importante que tenhamos pelo menos a consciência, possamos entender onde nos encontramos, para que possamos avaliar, pensar e planejar onde queremos estar no futuro. Deixamos o nosso abraço fraterno a todos aqueles que aqui estão, todos aqueles que aqui gostariam de estar. Um abraço da nossa casa, do Grupo Espírita Francisco de Assis, e que Deus possa abençoar a cada um de nós. Nossa gratidão ao nosso irmão Edmar, que nos deixa muito feliz pelo fato de sabermos que a direção do Departamento da Infância e Juventude tem um diretor hoje
que acabou de explicar para vocês a respeito de liberdade de consciência, liberdade de pensar, com tanta dedicação, porque foi um estudo profundo que ele fez, com tanto entendimento e saber que a gente tem na direção de nossa casa alguém com esse entendimento para passar esses conhecimentos aos jovens é de suma importância. O alimento espiritual foi entregue a gente na noite de hoje, através das palavras de Edmar, através das palavras do nosso irmão Clênio, que fez com a gente a prece inicial, e que a gente possa sair daqui, gente, refletindo bastante a respeito de tudo que nos foi entregue na noite de hoje, para que a gente possa ter o compromisso conosco mesmos e colocar em nossa vida prática todos esses ensinamentos que são distribuídos para a gente a cada encontro como esse. Fica também um reforço para que a gente possa se interessar cada vez mais em estudar a doutrina espírita. E o Grupo Espírita Francisco de Assis oferece isso para nós nos grupos de iniciação dos estudos, no ERG, que está iniciando aí nas quintas-feiras. Quem tiver desejoso de aprender um pouco mais, de forma mais aprofundada a respeito da doutrina, procure se matricular no grupo de estudo, participar dos grupos de estudo, porque o que a gente absorve de doutrina espírita, no final das contas, a gente vê que realmente é extremamente consolador para nós. E se é consolador para nós, nós temos o dever, junto a Deus, junto a Jesus, de distribuir consolação aos outros também. Então, que a gente possa, através de nossas atitudes, sermos colocados como instrumentos de paz. Possamos nós agora agradecer a Deus pelo muito que recebemos e que possamos, através da nossa prece, nos reharmonizarmos e nos fortalecermos para que a gente possa enfrentar o mundo, né,